Oi gente, sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é um tutorial, dessa maquiagem que vocês estão vendo. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir pra vocês não esquecerem de deixar um joinha aqui embaixo e se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com as amigas, com as pessoas que têm um pouco de dificuldade de fazer maquiagem. Eu espero que de alguma forma ajude muito. Eu quis muito trazer uma sombra colorida aqui pro canal e eu decidi trazer a sombra verde, porque muita gente tem dificuldade de trabalhar com tons verdes. Vocês vão ver como é super fácil, tá? Sempre quando você tiver dificuldade de trabalhar com algum tipo de sombra colorida, sempre misture um tom colorido com um tom neutro e aí vocês vão ver como facilita super. Então vamos lá, gente, vamos começar. Bom, gente, sem segredinho nenhum, então eu iniciei a maquiagem aplicando o corretivo em toda a pálpebra. O corretivo que eu utilizei é da linha Dermacolor, da Kryolan, e a cor que eu passei é a D1W, tá? Eu gosto de aplicar mesmo com um pincel de cerdas sintéticas. E em seguida eu comecei os olhos aplicando um tomzinho de sombra neutra, que é a Soft Brow da MAC, e com um pincelzinho de esfumar também, sem segredo nenhum, bem fofinho. Eu começo aplicando na região externa e venho trazendo essa sombra com a mão bem leve para o centro dos olhos, aplicando ela em todo o côncavo com movimentos de vai e vem. Então eu vou fazendo isso até eu ver que eu atingi o tom toda a região. E em seguida eu vim com um tonzinho de sombra marrom opaco mais escuro, que é a chocolate da MAC. Com o mesmo pincel eu fui aplicando na região externa e esfumando bastante essa sombra, tá, gente? Para o degradê ficar o mais perfeito possível, fazendo também movimentos de vai e vem e circulares. Para continuar nossa maquiagem, eu fiz um semi-cut crease, então eu voltei com o corretivo que eu estava anteriormente, com um pincel de cerdas sintéticas, e fiz ali uma linha até mais ou menos na região central da pálpebra com o corretivo e mesclei o tom de sombra ali. Deixar a maquiagem com a cara que a gente quer, eu peguei a sombra verde, que é a nossa estrela da noite, e eu apliquei ela em toda a minha pálpebra, aonde eu apliquei o corretivo anteriormente, tá? Então, tomando todo o cuidado do mundo para não ultrapassar a linha, eu fui aplicando ela em toda a região do corretivo. E em seguida voltei com um tonzinho de marrom sem segredo nenhum, e esfumei um pouquinho para esse degradê ficar ainda mais perfeito, e peguei a sombra Blackout, que é a sombra preta da Urban Decay, e apliquei com muita calma e com muita cautela na região externa dos olhos, para nossa maquiagem ficar um pouquinho mais glamurosa e em tonzinhos mais escuros, tá? Então eu fui aplicando com esse pincelzinho da Macrylan, que ele é com a pontinha formato de lápis, né, mais concentrado. E em seguida eu voltava com o nosso pincelzinho fofo, sem pegar mais produto, e esfumava essa sombra. Pra maquiagem ficar ainda mais glamurosa, eu não podia deixar de aplicar um glitter nela, é óbvio, né, gente? Então eu apliquei uma cola pra glitter, a que eu utilizei foi a da Too Faced, de a Glitter Glue. E em seguida vim com um reflex da MAC, eu vou deixar o nome aqui embaixo pra vocês. E fui aplicando ele em toda a pálpebra com muita calma, tá? Com muita delicadeza, pra não fazer tanta sujeira assim. Para finalizar a região dos olhos da parte superior, eu fiz um delineado preto, sem muito segredo. Utilizei um pincelzinho chanfrado, tá? Fiz ali um pequeno gatinho no canto dos olhos para a gente dar um acabamento melhor. E o delineador que eu utilizei foi o da Inglot número 77. Para o nosso olho poder ficar com um aspecto um pouco mais dramático, eu puxei todo o delineado na região inferior dos olhos, com o mesmo pincel também. Apliquei ele em toda a região inferior dos olhos e também na linha d'água, tá? E em seguida colei uns cílios postiços para a nossa maquiagem poder ficar mais glamurosa e mais chamativa. Mas claro, fica a critério de cada um. E aí vamos para a pele, né, minha gente? O que é uma maquiagem sem a pele? Nada. Eu confesso que normalmente eu às vezes não aplico nada na minha pele antes da base, tá? Então nesse caso eu apliquei apenas a base mesmo. A que eu utilizei foi a Studio Fix da MAC, que é uma das bases que eu mais gosto, porque tem uma cobertura muito boa e deixa a pele bem sequinha, no caso para peles oleosas. E o pincel que eu gosto muito de utilizar para a aplicação dela, a princípio, é o pincel de base mesmo da Real Techniques, tá? Então, sem muito segredo, fui aplicando ela em toda a região da minha face, seguindo da parte interna para a região externa, tomando cuidado com cada cantinho ali para não esquecer de nada.
Após eu ter aplicado a base em todo o meu rosto, eu gosto muito de vir com a esponjinha para dar acabamento. Então, sempre dando batidinhas e nunca arrastando. Essa é da marca Rica. E em seguida, eu volto com o corretivo, né? Então, para fazer os nossos pontos de iluminação da maquiagem. Com o mesmo pincelzinho de cerdas sintéticas próprio para corretivo. Eu vou aplicando ali em toda a região inferior dos olhos, tá? Fazendo como se fosse um triângulo e alguns traços para iluminar. E em seguida eu aplico o corretivo também na parte central do nariz, sigo para a testa e aplico ali principalmente na região central da testa, fazendo riscos, né, de iluminação e um pouquinho no queixo, tá? Volto com a mesma esponjinha dando batidinhas até eu ver que a minha pele sugou totalmente aquele corretivo e já está com um acabamento perfeito. Faço isso em toda a região e em seguida eu venho com um pó para fixar todo esse corretivo, né, selar ele, dando apenas batidinhas. E aí eu venho com um bronze, que por sinal tá acabando a tristeza da pessoa, né, com um pincelzinho chanfrado fofo também, sem segredo nenhum. Eu pego um pouquinho do produto, tiro o excesso e aplico ali nas regiões que mais ressaltam o nosso rosto, que é em cima do ossinho do zigomático maior, ali na testa, né, gente, para cobrir um pouquinho da testa dessa pessoa, precisa escurecer ali aquela região. Aplico, faço a mesma coisa do outro lado. E eu gosto de aplicar também um pouquinho no queixo, tá? Não mostrei no vídeo, mas eu gosto. E um pouquinho no nariz também ali, pra afinar um pouquinho o nariz da pessoa, dar a ilusão de que é um pouquinho menor. Pro nariz, sem segredo nenhum, gosto de aplicar com um pincel fofinho, tá? Em seguida, eu venho com o iluminador Soft and Gentle da MAC. Também, sem segredo nenhum, aplico em cima da região que eu esfumei, com um pincelzinho fofinho. E para finalizar a maquiagem, venho com um batom neutro, tá? Fica a seu critério, claro, o tom de batom, mas eu quis utilizar em um tom neutro, que eu achei que para essa maquiagem já de tons verdes dos olhos combinava mais. Eu utilizei o Magic Wand da Colourpop e em seguida misturei um pouquinho com um tonzinho nude da MAC. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um grande beijo.